A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã, esteja dentro do seu lar, com sua família, em nome de Jesus. Meu nome é Marlon, sou pastor no Ministério Portas de Sião, que fica em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Eu e minha esposa, Cíntia, nós somos líderes dentro do Ministério Infantil da nossa igreja. E ali nós evangelizamos e discipulamos, pastoreamos as crianças. Nós temos dois livros publicados que eu vou deixar aí com a Flávia. Ela vai passar para vocês depois, tá bom? É, assim, é uma grande honra para mim poder enviar esse áudio com conteúdo tão especial, né? E é o que a gente vive, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Vamos falar sobre desenvolvendo a fé nos nossos filhos, né? Como eu falei, tem um filho, né, de 3 anos. Ele se chama Benjamin. E esse assunto, né, o desenvolver a fé dos nossos filhos, é um assunto que a gente vive dentro da nossa casa, né? E que é um desafio diário. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é um desafio que a gente deve, com certeza, buscar atingir, né, o objetivo de desenvolver a fé na vida do nosso filho. Desenvolver trata de crescimento, trata de fazer crescer, né, aumentar a capacidade, enfim, fazer progredir. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de fé nas nossas crianças, nos nossos filhos, nós estamos falando em um desenvolvimento contínuo na fé em Deus. A fé, pela Bíblia, lá em Hebreus 11:1, tem uma definição muito especial que é: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é aquilo que a gente faz como cristão, que é o que? Confiar plenamente nos elementos da esperança que nós temos, na expectativa que nós temos. E a gente sabe que essas expectativas, essa esperança, são reais e não são imaginárias, né? E a gente sabe que, pela Bíblia, os maiores tesouros que a gente poderia ter são os nossos filhos, né? Eu, como tenho um, né, o meu maior tesouro, né, a minha herança é o meu filho Benjamim. E então, quando eles nascem, né, quando a gente vê o rostinho deles pela primeira vez e eles nos veem, a gente precisa ter na nossa mente, a gente precisa saber que nós somos as primeiras referências para os nossos filhos, né? O bebê quando nasce, ele vai aprender muitas coisas. Quem tem filho sabe, né? Vai aprender a falar, vai aprender a andar, ele vai agir da forma que os que o rodeiam agem, né? Os que convivem com ele. E como que eles aprendem rápido, né, meu irmão? Né, minha irmã? É a fase de vida em que mais se aprende nessa faixa etária, né, de 0 a 2 anos, a fase em que ele é um bebê. E é nessa fase a gente já pode desenvolver a fé da nossa criança, no nosso filho. Nós temos um exemplo maravilhoso, um exemplo ótimo na Bíblia, que foi Moisés. É Moisés e sua mãe Joquebede. Vocês já conhecem, já devem conhecer a história, mas eu vou contar um pouquinho e aplicar essa história no tema que a gente está desenvolvendo. Joquebed significa Javé é glória, né? E como seu próprio nome sugere, através da sua vida ela iria revelar a glória de Deus. Mas como assim ela iria revelar? Né? Observe que, além dela ter sido a mãe de Moisés, que foi o libertador de Israel e conduziu Israel pelo deserto, ela foi a mãe de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Ela foi mãe de Miriam, que era profetisa e que desempenhou um papel assim maravilhoso, importante, né, na celebração da vitória em cima dos egípcios, né, no Mar Vermelho. Enfim, Joquebede ela foi muito especial. Ela foi tão especial que ela foi até mencionada lá no Novo Testamento, né, em Hebreus 11:23. Ela está ali como uma mulher de fé, né, porque viu em Moisés um menino incomum, um menino especial.
um bebê especial. E ela desobedeceu a ordem do rei, né, do faraó, e ela não sacrificou o seu filho. Ou seja, Joquebede, ela foi uma heroína na história de Israel, como seu nome diz, né? Javé é glória. Ela revelou a glória de Deus através da vida dos seus filhos. E a gente sabe, né, que o povo hebreu sofria muito ali na escravidão, né, durante centenas de anos. E o faraó pediu, né, que os filhos homens ali, os recém-nascidos, os meninos, fossem mortos, né, e jogados no rio Nilo. E Joquebede, corajosamente, né, Deus deu essa coragem para ela. Ela escondeu a sua gravidez e ainda depois do bebê ter nascido, o bebê Moisés ter nascido, ela escondeu Moisés por 3 meses, né? Por que que ela fez isso? Porque ela sabia que seu filho ele era diferente, ele era formoso e que poderia ser o libertador do seu povo. Mas por que que ela sabia disso? Porque Deus já havia prometido que o povo hebreu ficaria no Egito por 400 anos e já estava próximo, né, a época dessa promessa se cumprir. Ou seja, que Deus iria enviar um libertador. E quando já não podia mais conter o bebê, o que que ela fez? Ela teve esse papel importante, né? Ela, inspirada por Deus, fez um cestinho, preparou um cesto e colocou o bebê Moisés nesse cesto, colocou no rio Nilo. E com a ajuda de Miriam, né, que guiou o cestinho até a filha de Faraó, que ela estava se banhando no rio. E ali, o rio Nilo, que seria um lugar de morte, Joquebede transformou em vida. Né? E ao pegar o bebê, aquela princesa, né, ela reconheceu que era um filho de hebreu, mas teve amor, compaixão, né? E ela imaginou provavelmente que seria um presente dos deuses do Egito, né, para ela. E logo ela se apaixonou pelo bebê. E Miriam, vendo toda aquela cena, ela se ofereceu, né? Ela ofereceu, né, os serviços da sua mãe para cuidar do bebê. E assim aconteceu, né? Isso tudo foi milagre do Senhor, com certeza. Sendo assim, o bebê Moisés foi criado pela sua própria mãe, né? E com o sustento ainda do faraó. Então Joquebede teve a oportunidade de preparar o seu filho, ou seja, desenvolver em Moisés uma fé genuína, uma fé em Deus genuína para amar a Deus, para amar o seu povo que estava ali sendo escravizado, né? E também para ser sensível a essa situação. Então Joquebede estava ali sendo usada por Deus para inculcar os valores de Deus em Moisés, para instruir Moisés, né? Pois Deus sabia que ele seria usado como instrumento das mãos dele para libertar o povo, né? Para libertar o povo do jugo dos egípcios. Então a gente aprende com Joquebede que quando a gente transmite os ensinos bíblicos, né, as doutrinas bíblicas, quando a gente fala e ensina sobre Deus, sobre os atributos de Deus para os nossos filhos desde bebê, estamos formando nele, formando nos nossos filhos um caráter forjado para serem usados por Deus futuramente. E quando eu falo futuramente, não é só na fase adulta, né? Meu filho de 3 anos hoje, ele não dorme sem que a gente faça uma devocional com ele, um culto doméstico, né? A gente tem uma coleção de salmos que está numa linguagem bem acessível, com figuras muito boas, interessantes, bonitas para que chama atenção para ele ver, né? E ele completa os salmos e ele não deixa de orar, né, com a gente. Então isso já é um testemunho, isso já é um desenvolver da fé no nosso filho, né? E na vida de Moisés e Joquebede, quando a gente fala de Rio Nilo, representa o quê? Representa o mundo hoje. Então Joquebede ela preparou todo um aparato para que Moisés ficasse seguro.
Então, se a gente lança os nossos filhos no mundo, que é a representação, né, do Nilo na história de Moisés, sem a proteção, sem nenhum cuidado, sem nenhum ensino, o que vai acontecer com os nossos filhos? Eles vão morrer. E essa morte é a morte espiritual, né? Então, a gente precisa ensinar no caminho em que deve andar. Os nossos filhos precisam ser ensinados no caminho, para que eles vivam os propósitos de Deus nessa terra. Então, Joquebede foi essa mulher, uma mulher sábia, e ela soube cuidar do seu filho. E ela ensinou a ele acerca de Deus, acerca da graça de Deus, ministrando sobre ele a bênção de ser um libertador, de ser ele o libertador do seu povo, de ser ele o líder de Israel. Você, mãe, você, pai, também pode e deve ministrar a vida do seu filho para que ele seja um libertador, para que ele seja um líder, para que ele seja um pastor, um missionário e cumprir assim os propósitos que Deus tem para eles. Se a gente não ensina, se a gente não incentiva os nossos filhos hoje, no período da infância, a amarem a Deus e a quererem cumprir os chamados de Deus, ficará muito difícil deles compreenderem e sentirem esse desejo de servir na fase adulta. Tem um livro que fala que cerca de 80% dos missionários hoje decidiram se consagrar a missões na infância. Então, por isso, a importância, né, da gente desenvolver a fé desde a primeira infância, né? Na verdade, a gente pode começar desde o ventre, né? Porque Isaías 55:11 fala assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus é vida, é viva, ela não voltará vazia. E o bebê, mesmo no ventre, estará sendo ministrado por algo vivo que vem da parte do Senhor. A criação de filhos, né, que a gente está falando aqui, o não desenvolver a fé nos filhos, no padrão da palavra de Deus, a gente está desenvolvendo nele fé nos dias atuais, né, que está cada vez mais difícil. E Satanás tem tentado deturpar os valores e princípios da família em todos os âmbitos e aspectos da sociedade mundial, na nossa sociedade hoje, fazendo com que a igreja sofra, né? Quando a gente percebe isso tudo caminhando na nossa família ou na família de pessoas que estão próximas a nós, a gente vê como que a igreja também sofre, né? Hoje, infelizmente, né, o parâmetro bíblico do certo e errado é encontrado somente dentro dos lares dos verdadeiros cristãos. Muitos anos atrás, né, nos países como os Estados Unidos, a Inglaterra, eles ensinavam a Bíblia nas escolas. Hoje eles já não fazem isso, né? E a gente percebe cada vez mais a depravação, a queda em relação ao comportamento das crianças, né, de jovens nesses lugares, né? E infelizmente aqui no Brasil tem uma cultura de que tudo pode, tudo é aceito, e essa cultura está destruindo os lares, infelizmente, né? O padrão de conduta que a gente deve seguir é o padrão da Bíblia. E não há como questionar isso, né? Pois a fé que a gente acredita, que a gente tem, é que ela, a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele, para que nós e os nossos filhos acreditem e também cumpram, né? A tarefa mais importante dos pais, de nós pais, é transmitir os ensinos bíblicos aos nossos filhos, porque as crianças, elas são prioridades para Deus e elas são estratégicas para que a geração delas seja melhor do que a geração nossa, né? O Salmo 78 fala sobre isso, depois você procura ler. E nós, como pais cristãos, como que a gente está transmitindo o conhecimento da palavra para os nossos filhos? O que que a Bíblia fala
sobre essa responsabilidade dos pais em desenvolver a fé nas crianças, nos nossos filhos. A gente acha uma resposta, a gente acha a resposta lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Aqui eu vou destacar duas palavras, né? A palavra instrução, ela quer dizer, né, segundo o dicionário, transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. Ensino, treinamento. Essa é a definição do dicionário. Treinar, né, nos remete a uma outra palavra que a gente lê lá em Deuteronômio 6:7, que é a palavra inculcar. Provavelmente você já ouviu essa palavra. Essa palavra ela tem um sentido de imprimir, imprimir na alma. Ou seja, a gente precisa inculcar, a gente precisa imprimir na alma, na mente dos nossos filhos os ensinos da Bíblia, os ensinos cristãos, as doutrinas do Senhor. E toda impressão é muito difícil, na verdade é praticamente impossível de ser apagada. Você já tentou apagar uma impressão? Provavelmente você não conseguiu. Então, quando a gente imprime na alma da criança os ensinos do Senhor, é muito difícil eles serem tirados. Então, se a gente faz isso, a gente registra essas verdades, né, dos conceitos, das doutrinas do Evangelho de Cristo, elas vão ficar na mente dos nossos filhos. Isso por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio nessa palavra. Uma outra palavra que está nesse versículo de Provérbios 1:8, que a gente pode destacar, é ensinamento, que significa ato ou efeito de ensinar. Exemplo, lição retirada de algo. Então, observando esse versículo, essas duas palavras, qual seria a diferença entre instrução do pai e ensinamento da mãe? Aí a gente vai lá para Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente pode destacar aqui, no início desse versículo, fala paz. Só que na nossa língua, na língua portuguesa, é muito fácil confundir esse termo, sendo o pai e a mãe, né, no plural. Mas lá no original, no grego, essa palavra é patera. Sabe o que significa patera? Significa pai, ou seja, a criação na instrução dos ensinos cristãos e o desenvolvimento da fé neles é de responsabilidade do pai, do homem. E a mãe, segundo o versículo de Provérbios que a gente leu, ela vai usar esses ensinos que o pai está oferecendo aos filhos para também inculcar, para também ensinar, né, os filhos no caminho do Senhor. Só que a gente vê hoje na sociedade, de uma maneira geral, é o acúmulo de tarefas, né, de responsabilidade sobre as mães, sobre as mulheres. Se um filho se desvia, ou se envolve em coisas contrárias às práticas da Bíblia, né, o que acontece? A culpa é colocada na mãe, na mulher. E nós acabamos de ver pela palavra em Efésios, que o responsável é o pai. Por sua vez, no caso o pai, o homem, está cada vez mais ocupado, mais preocupado em ser o provedor, o protetor da família, enfim, e acaba não tendo tempo para instruir seus filhos e deixa essa responsabilidade para a mãe ou até mesmo para terceiros, né? A gente não pode, eu estou falando agora como pai, né? A gente não pode ser uma bênção fora de casa se primeiramente a gente não é com a nossa família, com os de perto. Esse distanciamento que muitas das vezes o pai tem com os filhos causam drásticas marcas na alma da criança,
né? E a palavra adverte que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que os descrentes. Porém, né, o pai que consegue instruir os seus filhos, com certeza vai colher frutos da sua escolha, da sua atitude, aqui na terra e com certeza nos céus. Né? Eu gosto muito de falar de um exemplo maravilhoso de um pai que está na Bíblia, que foi José, né, o pai terreno de Jesus. E José, né, a história de José é pouco descrito na Bíblia, né, nos evangelhos. Ele não foi nem citado, né, nas profecias bíblicas como Maria foi, só que ele teve um privilégio, né, de ser o pai aqui na terra, né, o pai de Jesus aqui na terra. E a gente sabe, né, e crê que Jesus é a pessoa mais importante do mundo, foi aquele que dividiu a história, que mudou a história. E José, mesmo sendo apenas um carpinteiro na cidade de Nazaré, uma pequena vila, um pequeno vilarejo, ele teve esse privilégio, né? E lá no Evangelho de Marcos, desculpa, de Mateus, José ele já aparece como sendo o noivo de Maria, né? E Maria era uma virgem que morava nessa aldeia, né? Nessa vila de Nazaré. Em Mateus 1:19, já está aqui aberto, está escrito assim: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Né? A gente conhece essa história, né, de José e Maria, e a gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? O noivado naquela época, ele era feito através de um contrato mesmo, e geralmente era arranjado pelos pais. Então você ir estar prometido em casamento, como era o caso deles dois, era um compromisso muito sério. E os noivos já eram chamados já de marido e mulher, embora não morassem juntos, né? Porque eles só iriam morar junto quando completasse todas as formalidades que tinham naquela época em relação ao casamento. Então a primeira característica que a gente vê em José, que a Bíblia apresenta nesse versículo, é que ele tomou secretamente a decisão de fazer, né, de desfazer o noivado dele com Maria. Só que a Bíblia fala que uma palavrinha, sendo justo, ou seja, a primeira característica de José é a justiça. E provavelmente, se ele largasse Maria, Maria iria sofrer muito, né? Ia sofrer com difamação, humilhação e talvez até a morte, né? Só que sua atitude, ela nos ensina que ser justo é agir em conformidade com a palavra de Deus, é agir em conformidade com as normas que Deus nos mostra. Né? Lá no Salmo 112, versículo 4, diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. O que significa nasce luz nas trevas? Nascer na luz é trazer entendimento, é trazer sabedoria na hora de tomar decisões difíceis. Então, José utilizou essa característica dele da justiça para tomar uma decisão. E foi uma decisão sábia, né? E ele com certeza foi direcionado por Deus a fazer isso. E nossas vidas, né, como pai, como mãe, precisa ser baseada em escolhas e devemos saber que essas escolhas elas vão afetar direta ou indiretamente nossas famílias, né? E um dos atributos que Deus tem e que a gente deve buscar ter é esse senso de justiça, né? O Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele vê e ele conhece todas as coisas e quer nos dar essa sensatez, essa justiça, né? Ele quer nos mostrar o que é certo e o que é errado. E assim devemos ser justos. Nós precisamos ser justos como José foi.
E enquanto pensava, né, no que fazer em relação ao noivado dele com Maria, ele adormeceu, né, e apareceu em um sonho um anjo do Senhor. E aqui no texto de Mateus fala assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ao acordar, o que aconteceu? José obedeceu ao anjo e recebeu Maria como esposa. Ou seja, a segunda característica que a gente vê de José é a obediência. Ele simplesmente acordou ali e foi até Maria. Ele não quis esperar. Ele não pensou, será que isso vem de Deus? Será que não vem? Não. Ele percebeu que era do Senhor e logo foi. Ele foi obediente. Ser obediente é simplesmente se submeter à vontade de uma outra pessoa, que nesse caso aqui é Deus. E é fazer de uma maneira completa, de uma maneira genuína e de boa vontade, né? E Jesus, a gente tem como maior exemplo na Bíblia, né? Ele foi e demonstrou plena obediência, né? E foi em plena obediência com a sua própria vida, entregando a sua vida a nós, né? Então, eu acredito que Jesus viu em José essa característica de obedecer, né? Então, José ali seguiu as instruções do anjo e obedeceu aquilo que ele ouviu em sonho. E obedecer a Deus é uma excelente maneira, né, de ensinar. Né? Quando a gente obedece a Deus na nossa casa, obedece às ordens de Deus, né, e isso torna um exemplo maravilhoso para desenvolver a fé nos nossos filhos, né? Isso é o ensinar no caminho, né, como diz Provérbios. No texto de Lucas, conta a parte da história em que Maria e José precisam ir até Belém e ali Maria é, já perto de ter Jesus, né, de ter o bebê, eles chegaram lá, não tiveram lugar, não tinham lugar para eles e eles foram para uma estrebaria. E ali, no lugar que provavelmente era sujo, né, de animais, Maria teve Jesus. Aí eu fico imaginando, né? Não tinha ninguém ali para ajudar eles dois. Só tinha José e Maria. Então quem foi que limpou o estábulo? Com certeza foi José. Quem foi que ajudou Maria no parto? José. Quem foi que cortou o cordão umbilical? José. Quem que foi que limpou Jesus ao nascer? José. Aí a gente percebe uma outra característica também de José. Ou seja, José, ele era um protetor da sua família. Então a gente percebe essa atitude e essa característica de José que mostra que realmente o pai que Deus escolheu para Jesus era um homem muito especial. E o pai, né, ele tem um papel, né, de protetor, de provedor da família. E a gente precisa ter isso, né, como pai, como homem. E a gente precisa se envolver mais, proteger mais, se empenhar mais constantemente. Pois quem ama, cuida. E nada nem ninguém pode substituir isso, né? O fracasso da família não pode ser justificado com o sucesso profissional ou ministerial. O primeiro ministério é o ministério familiar, é a nossa família. E os filhos são herança do Senhor, e como tal, requer de nós uma responsabilidade e principalmente a prestação de contas ao Senhor. A família, a igreja, a sociedade precisam de homens de honra, homens que temem a Deus, que amam a sua família e que também servem ao próximo, mas sabendo que a família é o primeiro ministério. Num texto de 1 Reis, capítulo 2, versículo 2,
Davi estava aconselhando seu filho Salomão assim, ó: coragem, pois, e ser homem. Esse conselho ele nos inspira e ensina que necessitamos preparar os nossos filhos, desenvolvendo neles fé, pois eles serão os nossos sucessores. Os pais de hoje precisam aprender com os pais do passado, como Davi, como José. Né? E a gente encontra mais uma característica importante de José, que quando é, eles foram, né, para o Egito, depois voltaram para Nazaré, e ali Jesus foi criado e aprendeu a profissão, né, de José, e eles cumpriam, né, todas as leis do Senhor. Eles circundaram Jesus, né, no oitavo dia, eles apresentaram Jesus no templo, né, através de um par de pombinhos, né, eles oferecerem sacrifício. Todos os anos eles iam às festas em Jerusalém. Enfim, então Jesus ele crescia fortalecido e cheio de sabedoria. E José foi um grande exemplo para ele, né? Então José ele se preocupava com a formação espiritual dos seus filhos, né? E as nossas crianças, os nossos filhos têm uma necessidade espiritual. E a Bíblia nos diz que a responsabilidade de cuidar dessa necessidade é do pai e da mãe, mas principalmente do pai. Na condição, né, de sacerdote do lar, o homem é responsável de levar a sua família a Cristo, de levar os seus filhos a Cristo e fazer com que eles cumpram os mandamentos do Senhor e desenvolver a fé dentro do lar. É claro que a mulher deve participar, né, desse sacerdócio, né, mas a responsabilidade maior não está sobre ela, está sobre os pais, os homens, os maridos. E eu vou ler aqui um trechinho do primeiro livro nosso, que é Pais Cristãos. Está escrito assim: é responsabilidade dos pais cristãos criar seus filhos no caminho do Senhor, o que significa que precisam evangelizá-los e discipulá-los. Os pais, nós pais, somos os primeiros pastores dos nossos filhos. E José ele foi escolhido por Deus para orientar e para influenciar positivamente Jesus. Ele foi provedor, foi protetor da sua família. Ele cuidou de Jesus no seu nascimento, na sua infância. Ele esteve ao lado de Maria em todos os momentos. Porém, nunca reivindicou honra e glória para si, mas somente para Deus. Né? Apesar de poucas informações que a gente tem da vida de José, certamente a gente pode afirmar que o pai terreno de Jesus foi um grande homem com qualidades fenomenais, um grande exemplo de cumpridor das promessas de Deus. Teve uma vez que eu, Cintia e Benjamin estávamos chegando em casa, era noite, e Benjamin olhou as estrelas e ele expressou, né, ele tinha 1 ano e pouquinho, ele falou assim: uau! Ele mal sabia falar, ele falava poucas palavras, mas ele olhou para as estrelas e falou: uau! Ele estava admirando as estrelas, ou seja, ele estava admirando a criação de Deus, né? E com essa interjeição tão simples, porém muito profunda, ele estava adorando a Deus. E nesse momento, a gente ministrou o coração dele, né? A gente falou assim: bem, foi Deus que fez as estrelas. Foi Deus que fez essas coisas lindas que você está vendo. Porém, mais importante do que elas, Ele fez você e Ele ama você. Então, assim como José, que provavelmente fez isso, ele utilizou do seu dia a dia para ensinar sobre Deus, para falar sobre Deus, para ensinar os preceitos de Deus, a vida de Jesus. E nós devemos também fazer com os nossos filhos. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 3, eu vou ler na versão NVI, que diz assim: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A igreja, ela tem um papel de ensinar a Bíblia de uma forma sistemática, né, formal. Já eu e você, pai e mãe, ensinam no dia a dia. É isso que o texto está falando. Amarrar nas mãos, nos braços, para quem não sabe, o local do corpo que a gente mais olha são as mãos. E as nossas mãos, elas simbolizam as ações. Então, quando a gente desenvolve em nossos filhos a fé em Deus e os instruímos no caminho do Senhor, a gente está fazendo com que as ações deles sejam diferentes, ou seja, sejam pautadas nas Escrituras. Quando o texto fala na testa, né, que é a cabeça, é o local onde as pessoas nos olham primeiro. É no rosto, na testa, nos olhos. Ou seja, as pessoas, quando verem nossos filhos instruídos na palavra, elas verão nos nossos filhos pessoas diferentes. E também, né, a testa, que está na cabeça, né, que fica nosso cérebro, que é o órgão da nossa inteligência, é, que é onde a gente aprende, né, armazena conhecimento e nos faz pensar. E é ali que está a nossa mente, né? A nossa mente, ela está ligada totalmente ao cérebro. E a nossa mente, ela é a morada da nossa vontade e das nossas emoções. Então, ao desenvolver a fé desde criança, desde pequenos, nós estaremos ajudando também a desenvolver nos nossos filhos as vontades boas e as emoções sadias. Isso é muito importante. E o texto também fala nos umbrais das portas, né? Ou seja, as pessoas, elas vão nos ver, elas vão ver nossa casa, nossa família, ou seja, é um testemunho como uma família que busca a honrar o Senhor e a sua palavra. Nós precisamos ser sal e luz nessa terra. E a gente só pode ser sal e luz nessa terra se a nossa família ela for instruída através da palavra do Senhor. E para concluir, eu vou ler também um trechinho do nosso livro que diz assim: o caráter, a personalidade e os hábitos são formados na infância. A falta de instrução nessa etapa da vida pode dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao crime, à prostituição, à idolatria. E não é da vontade de Deus que as crianças pereçam. É nessa fase da vida que se deve aprender a temer a Deus. A Bíblia, ela é um manual de instrução que deve ser lida, ensinada e praticada pelos pais e filhos. Por isso, se faz necessário ensinar aos filhos a honrar, ensinar o amor, ensinar o respeito à palavra de Deus. E essa palavra, ela é a espada do Espírito e é uma arma poderosa contra Satanás. Nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. E assim, desenvolvendo fé neles, para que eles tenham um propósito de vida e que a vida deles seja para honrar e glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Vou fazer uma pequena oração agora para que Deus abençoe esse áudio e que chegue a muitos corações. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que irão escutar esse áudio e que pais e mães aprendam no Senhor a responsabilidade que eles têm de desenvolver a fé nos filhos.
E isso inclui a mim também, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a alcançar o coração dos nossos filhos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe.